buscando ainda conhecer cada vez mais a palavra de Deus, e eu posso trazer alguma coisa que, para meus tios que estão mais tempo, meus pais, que conhecem mais a Bíblia, possa ser alguma coisa errada, estão dispostos a me corrigir ao final da pregação ou até interromper a live. Só que, mais uma vez, eu quero dizer, né, eu pedi muito a Deus para que ele trouxesse uma palavra que possa confortar e trazer a mensagem de Deus que Deus quer trazer para hoje no coração de vocês. Eu gostaria de cantar um hino primeiro da harpa cristã, que é um hino que eu gosto muito, que sempre cantava. Meu pai, quando fazia o culto em casa, ele cantava sempre esse hino e eu gosto de cantar. Quando eu ia, a Gisele, a gente às vezes faz o culto aqui em casa, a gente canta esse hinozinho já como tradição. Foi uma coisa que meu pai me ensinou e eu gosto de manter. Quero passar isso pro Pedrinho. Se Deus quiser, ele ainda vai seguir esses caminhos de Jesus, em nome de Jesus. É o hino 243 da harpa. Senhores, me acompanhem aí. Nós abrimos este culto em teu nome, ó Jesus Cristo, ao pequeno e ao adulto. Luz divina vem dar por isto, gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado, com doçura, sem nos enlaces, para ouvir o que nos for dado. Ó, nos manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que no peito um fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos, nova vida pra tua igreja. Ó, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto e dá vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Amém, irmãos. Eu queria só ressaltar que esse hino ele mexe muito comigo por conta dessas palavras que eu tinha dito anteriormente. Mas se for estudar um pouco o que essa pessoa, que esse servo de Deus criou esse hino quando estava pensando, olhando para a nossa realidade, você consegue a realidade hoje. Tem milhares de anos que esse hino já foi criado, mas se observar a letra e a palavra desse hino, é muito bonito, porque é como se ele suplicasse a Deus, tanto pelo culto que ele está abrindo, quanto pela presença da palavra do teu Espírito Santo, que aquela palavra que quando chega no nosso peito arde como um fogo, e também a família, né, dos amados, aquela família que está ali reunida, assim como ele cita a ave, né, que no ninho tem seus filhos bem abrigados, ou seja, é aquele ninho onde ela guarda os filhotinhos e ninguém pode tocar, né? Eu vejo isso às vezes lá no meu trabalho que tem os ninhos de passarinho, tu chega perto de um ninho de passarinho, então de uma coruja, ela já vem logo em cima. Ele cita isso, pois é exatamente isso que Deus faz por nós, né? Ele pega ali, ele tem aquele zelo por nós,
porque ninguém pode, todos aquele que venha de maldade, por mais que não pareça, ele está ali protegendo e mandando seus anjos e arcanjos e querubins para interceder por nós. A palavra que eu vou trazer hoje está em Gênesis, capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimentos no Egito, disse Jacó a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido que há mantimentos no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José para comprarem trigo no Egito. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó com os seus irmãos, porque dizia: para que não nos suceda, porventura, algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel para comprar entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. Essa palavra, ela retrata um trecho, né, da palavra de Deus ali, que precede o êxodo do povo de Israel, que era uma parte onde José, né, já tinha se tornado, já tinha sido traído por seus irmãos e sido posto numa cova, né, onde por intermédio de Deus que havia guardado ele, seria levado para o Egito, onde ele sofreria como preso, passaria provações ali. E acredito eu que José, naquele momento, antes dele se tornar o governador do Egito, ele deva ter se perguntado, né, por que um filho que era tão querido pelo seu pai, fruto do casamento que José mais de Jacó que mais gostava, fruto de um milagre, né, era o filho que era mais perseguido, era o filho que tinha mais inveja e apenas por ele ser quem ele era, por ele ter sido um dom, por ele ter um dom diferente, né, de sonhar, de contar a verdade, porque você vê que José, em momento algum passa um tom de soberba, de querer separar dizer que ele era especial entre os irmãos. Ele apenas conta os sonhos que Deus dá a ele, né? Que Deus mostra a ele, mas nada mais é do que Deus mostrando o seu futuro. Porém, naquele momento, ele não entendia nada. Então, Jacó, como um filho de Deus, como um homem de servo de Deus, né, interpretava aquele sonho, ele sabia de que Deus estava mostrando para ele, só que ele não entendia ainda. E só um detalhe, Jacó não era um homem pobre, Jacó era um homem que tinha muitas terras, muita riqueza. Porém, Jacó passou por um momento onde o Egito todo estava se perdendo, toda aquela terra de Canaã estava perdida, onde passou fome, onde se houve muita fome naquela terra. Tudo, claro, por intermédio de Deus, porque Deus já tinha um plano que no futuro seria grandioso, né? Que é onde veria Moisés, mas Deus preparando aquele povo para o êxodo. E aí vem José do Egito, é traído pelos irmãos, levado para o Egito, posto como prisioneiro, onde lá no meio daquela prisão, acredito eu que José nunca imaginou o posto que ele chegaria, o tamanho de poder que ele chegaria naquele lugar, e devido a vários milagres acontecidos por intermédio de Deus, ele se torna governador do Egito, um grande homem, né? Acredito eu que, segundo a palavra de Deus fala, o braço direito do faraó, onde até o faraó, o que ele falasse, era ele que existia o faraó, mas José do Egito era o segundo além dele, ou seja, não tinha ninguém, os sacerdotes, nada era mais do que José, a não ser o próprio faraó. E acaba que se naquela terra de Canaã acaba tendo uma grande seca, uma grande fome, e os irmãos de José acabam sendo levados para essa missão, né, por intermédio de seu pai. Só que como Jacó já havia perdido um filho, ele fala: não, Benjamim, você não vai. E chegam os 10 homens lá na terra de frente para o grande governador. O José do Egito reconhece ele, claro, mas finge que não conhece eles. E ali vem o grande
impasse, né? Que eu até falei um dia disso aí com meu pai, e é muito, chega a ser cômico, né? O que José faz com os próprios irmãos, de tamanho sofrimento que ele busca aquele tocar lá no fundo do coração dos seus irmãos, mexer com o psicológico mesmo dos irmãos dele, pois ele fala exatamente que ele quer saber qual é a sua descendência, dizendo que eles ali estavam como espiões, possíveis espias, e ele quer estudar o que está com o conhecimento da família dele, quer conhecer a família daqueles homens, saber se ele realmente eram os espiões. E acaba que ele pergunta se quem era o seu pai, se ele estava vivo, quantos irmãos haviam. E eles falam, eram 12, porém, somos 12, porém um já se foi e o outro ficou em casa. E aí nisso, José, depois de interrogá-los, fazer isso tudo, mantém eles presos por 3 dias, onde até eles mesmos perguntam, caramba, tá vendo? Um questionando o outro, poxa, e tá vendo? Nós fizemos aquilo tudo, o sangue do nosso irmão está nas nossas mãos, e agora a gente está passando por isso. Isso é um castigo de Deus, porque querendo ou não, olhando assim a palavra lida por completo a história, nós pensamos de primeira, poxa, os irmãos de José não mereciam nem estar ali. Ele traiu ele, eles traíram ele, mas eles eram homens de Deus também, entendeu? Eles falharam. A Bíblia, ela tá aí para nos mostrar isso. Não adianta nós sermos o homem mais correto, mais fiel ali à palavra de Deus, porque nós somos pecadores. A verdade é essa, nós pecamos, nós erramos, nós somos seres humanos. E se não fosse Deus, nós já teríamos sido dizimados da face da terra. Nós não podemos nos deixar abalar por um pecado, por uma coisa que nós erramos no passado, seja no presente, seja o que nós estamos fazendo. O pecado, ele veio, mas a gente tem o pecado nas nossas mãos, mas Deus está aqui, ele veio para nos livrar desse pecado. É isso que a Bíblia sempre fala, Deus perdoa os pecadores. Nós vamos ver que lá na frente, todas as tribos receberam terra, todos os filhos, até mesmo aqueles pecadores que jogaram José no Egito, a descendência dele vai receber uma terra. Então, assim, a promessa de Deus, ela vem e é cumprida, independente das coisas que nós fazemos. Se Deus tem uma promessa na nossa vida, ela vai se cumprir. O que nós precisamos fazer é apenas não pecar mais. Se nós pecamos, nós erramos, sim, erramos, mas não devemos pecar mais. E ali eles se questionam e acaba que José manda chamar novamente eles e eles são levados de volta para mandam eles irem de volta, porém fica um dos irmãos junto com ele, né? E quando eles voltam, o... eles se perguntam, poxa, não entendemos o que esse homem quis fazer com a gente, por que ele brigou, falou com a gente daquela forma, se reteu a gente, questionou sobre o nosso irmão Benjamim, e agora se nós tivermos que voltarmos aqui, nós não olharemos na face dele se não trouxermos Benjamim. Como que vai ser a nossa vida agora? Nós já matamos um irmão, agora o outro, e o que esse homem está querendo com a gente? E quando eles abrem a sacola, eles veem os trigos lá, a comida que eles pediram, e ainda todo o dinheiro que eles pagaram devolvido. Ou seja, eles não pagaram um centavo e ainda levaram comida de volta para Jacó, o povo deles. Naquela época, eles já tinham filhos, né? À toa que, se vocês observarem ali no tratamento, eles já tinham filhos, já eram casados, já tinham uma descendência ali deles. Ou seja, eles estavam pensando nos filhos deles também, né? Porque nós vamos voltar, um dia essa comida vai acabar, a fome se não acabar, nós vamos continuar perecendo e teremos que voltar para esse homem. E agora, o que vai ser das nossas vidas? Como se uma pessoa falasse, te deixasse uma de bico, você não tem o que fazer. Ou você faz o que ele pediu, ou vamos morrer. E era exatamente essa situação que eles estavam se vendo. E aí, quando chega aos ouvidos de Jacó essas palavras, e ele vê, poxa, agora já foi mais um, eu vou ser todo desfilhado. Deus, aposto que até Jacó não entende isso, ele naquela velhice, ele não entendendo nada que Deus estava projetando na vida dele. Ele falando, poxa, eu sempre fui um homem correto, sou temente a Deus, meus filhos são criados na palavra de Deus, meus ensinamentos eu passo para eles, mas o que Deus está querendo comigo, o que vai acontecer agora? Já foi esse José, agora vai querer esse Benjamim. E aí entra um ponto, irmão, que eu quero citar, que é muito importante, que pode ser passado despercebido. Mas eu acho que isso é importante, que existe um dos irmãos que intercede ali, pedindo por Jacó.
Porque Jacó teme e fala que não vai enviar novamente, não vai enviar Benjamim junto com eles para buscar novamente alimento, porque já havia acabado, já passado-se um tempo, já estava se acabando o alimento novamente, e os irmãos de José, filhos de Jacó, perguntam: pai, nós temos que voltar para lá para comprar mais alimento. Só que aquele homem falou que ele só vai nos receber se levar Benjamim. E aí Jacó hesita e não hesita em deixar Benjamim, mas existe um dos irmãos que eu acho que é ali que já vem uma coisa que lá, quase 2.000 anos depois, vai ser relembrado pelo próprio povo de Israel, que é o Judá. É uma tribo que foi separada, não é à toa. Vocês veem que constantemente a tribo de Judá, ela vem sendo relembrada durante a história, citada como exemplo, e ali começa a história de por que essa tribo foi tão importante para Deus e por que ela é a grande tribo de Judá. Foi a única que se manteve perante ali as 12 tribos, foi a única que continuou viva até os dias atuais. Porque veio aqui, ó, se vocês quiserem acompanhar, que veio, só um momentinho, em Gênesis, e vem Jacó e fala para o seu pai, pai, só um momento, irmão. Judá chega, disse até ele, disse: Senhor meu, desce-me, pois vou dizer uma para os seus ouvidos. Meu Senhor, só um momento, irmãos, que eu anotei algumas coisas aqui e acabei me confundindo. Aqui. E a fome, Gênesis 43, e a fome era gravíssima na terra, e aconteceu que, como que acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egito, disse-lhes a seu pai: tomai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo: fortemente nos protestou aquele varão, dizendo: não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier conosco. E disse Israel: por que fizeste tão mal, fazendo saber àquele varão que tinhais um outro irmão? Ou seja, Jacó questiona: por que vocês falaram que existia Benjamim? Por que vocês não deixaram falaram que eram só vocês 10? Mas isso tudo já era, se vocês observarem, era porque eles não queriam mentir, né? Eles não eram pecadores, eles eram filhos de Deus, eles não poderiam mentir para aquele homem. Eles não sabiam as consequências que eles poderiam sofrer se o José, um governador do Egito, descobrisse que eles estavam mentindo. E aí eles falam: por quê? Aí eles falam, e eles disseram: aquele varão particularmente nos perguntou por nós e pela nossa parentela, dizendo: vive ainda vosso pai? Tende mais um irmão? E respondemos conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria: trazei-vos vós irmão? Ou seja, ninguém iria imaginar que um governador ia querer buscar um irmão mais novo da família deles. Por que esse amparo? Por que esse desejo por um irmão? Então, então disse Judá: é esse ponto que eu quero chegar. Gênesis 43:8. Então disse Judá a Israel, seu pai: envia o jovem comigo, e levantar-nos-emos e iremos, para que vivamos e não morremos, nem nós, nem tu, nem os seus filhos. E eu serei fiador por ele. Da minha mão o requererás. Se eu não o trouxer e não puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo e para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai: pois que assim é, fazei isso. Tomai do mais precioso desta terra em vossos sacos e levai ao varão um presente: um pouco de bálsamo, um pouco de mel, especiarias, mirra, terebinto e amêndoas. E tomai em vossas mãos
Reparem isso, irmãos. Retomai em vossas mãos dinheiro do brado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tomai a levar em vossas mãos. Bem pode ser que fosse um erro. Ou seja, nem o dinheiro daquela outra compra Jacó quis ficar. Jacó poderia ter ficado com aquele dinheiro, eles poderiam ter sido, porque pode ter sido um erro daqueles contadores. Mas não, Jacó, como um homem reto, em todo tempo, ele fala: nem esse dinheiro eu quero para minhas mãos, porque eu sei que pode seja um engano, eu não quero que seja meu, isso aí é errado, eu quero o justo, eu quero o correto. Então aqueles homens voltam e Judá entra como o intercessor, ou seja, Judá, tendo a família dele ali, que já tinha filhos, já tinha esposas, poderia ter vários filhos ali, a Bíblia não é muito clara quanto a isso aqui, mas ele poderia ter uma família e ele se oferece para o seu irmão, ou seja, ele se entrega, já existe aquele, é aquele espírito de Deus. Eu acredito que é por isso que Jesus é conhecido como Jesus filho de Judá, entendeu? Do leão da tribo de Judá. Porque Judá já tem esse espírito de entrega, de redenção. Ele já se rendeu desde aquele momento, quando ele se ofereceu para salvar a família dele. Ele poderia voltar e não voltar mais, ele poderia ficar como um escravo. Se aquele homem, se ele não soubesse o que ia acontecer, claro que ele não sabia, mas ele poderia ter ficado como escravo dali para o resto da vida. Ficado ali no Egito e a família dele lá e ele ali, ó, como escravo no Egito. Se ofereceu para o seu irmão, para poder trazer a comida à boca de seus filhos, à boca da sua família e até mesmo de seus irmãos que haviam pecado anteriormente, jogando o seu irmão na cova. Então, eles voltam ao Egito e é quando José, vendo aquela cena, né, vendo aquele irmão, acredito eu que tenha sido um momento muito marcante, porque ele vê, né, que o irmão dele ainda está vivo, que os irmãos dele estão ali, né, se redimindo, se trazendo aquela coisa, ou seja, o desespero, eles viam no olho deles o desespero de, dos irmãos dele, porque aquele irmão era muito querido. Então acaba que acontece tudo errado, né? Dá tudo errado, o plano deles dão errado e acaba que Benjamin fica preso naquele palácio. Eu me emociono com essa palavra porque eu imagino meu filho, né? A gente que tem filho, uma criança tão querida pela gente, e José lá, Jacó lá na tenda dele, vendo que o filho dele não voltou. A gente viu agora recentemente, eu e Gisele vimos um filme onde um pai fala isso. Imagina você olhar para sua cama, não ver teu filho lá e saber que ele está em alguma situação de desespero, sofrendo, sendo escravizado. E aí Jacó olha aquela situação e pensa: meu Deus, o que eu fiz? Ele fica em estado de desespero, porque ele não entende o que Deus está fazendo na vida dele, ele não entende porque ele é um homem reto, ele fez tudo correto, ele agiu perante a palavra de Deus, ele fez todo o procedimento, e mesmo assim, Deus punindo ele por uma coisa que ele não tem culpa, nada nele teve culpa, nada ele fez de errado. E aí os irmãos voltam e falam para José e Jacó dão essa notícia. Mas aí a grande reviravolta, né? Quando José manda chamar aquela família para o Egito. E aí é a parte mais bonita, né, dessa passagem, né, onde aquela harmonia, né, o perdão que José teve também, porque é difícil, irmãos, a gente falava: vamos perdoar. É fácil de falar, mas imagina você passar pelo que você passou, você passar por um aperto, ver aquilo que você hoje tem de pior acontecendo na sua vida, saber que foi por intermédio de um irmão seu, e no futuro você, depois de ter sofrido aquilo tudo, está numa vida melhor, está bem financeiramente ou emocionalmente, bem com tudo aquilo que você sempre almejou, olhar aquelas pessoas ao seu redor e perdoá-las, entendeu? E isso é muito difícil, entendeu? A gente sabe o quanto é difícil. Às vezes a gente passa por momentos assim que, poxa, caraca, aquele cara fez aquilo comigo, pô, não consigo. A gente perdoa, mas fica aquele. É difícil de você realmente perdoar a pessoa assim de todo o coração. E José fez isso. Mas você vê que no final José foi muito recompensado, né? José
foi muito recompensada porque ele viu a família dele vindo para o Egito, morando com ele, saindo de Canaã e ficando ali, e José teve, assim, todos os requintes de quase um faraó, praticamente um faraó. Ele pôde enterrar seu pai onde ele deveria ser enterrado junto aos seus parentes. O Egito prosperou como nunca prosperou antes. José conseguiu fazer com que todas as terras do mundo pertencessem ao Egito. Ou seja, olha o tamanho do Egito nessa época, e tudo por intermédio de um homem que foi jogado num poço, traído pelos irmãos, mas ele teve a misericórdia de Deus, que é o que? O privilégio do perdão, o dom de perdoar, aquele perdoar de verdade, aquele que a gente olha para a pessoa como se ela nunca tivesse feito nada conosco. E é isso que a gente tem que tomar. É difícil, eu sei que é difícil a gente ter essa atitude, tomar essa atitude, mas às vezes nós devemos fazer isso, né? Olhar para aquilo que fez mal, até um ímpio, uma pessoa do seu trabalho, porque os ensinamentos de Deus são claros, a gente deve totalmente o contrário do que o homem pensa. Devemos amar nosso inimigo, orar pelo nosso inimigo, interceder por aqueles que não gostam da gente. Jesus veio no futuro, posterior, isso tudo, mais de 2000 anos depois, Jesus veio e pregou exatamente o que José e, e os irmãos dele fizeram. Perdoar seu inimigo, continue fazendo isso, sacrificou-se pelo seu povo. Então, é bonito a gente ver também esse ponto aqui na passagem de Judá, onde ele se entrega, porque Jesus veio para isso, né? Ele veio para se entregar, para dar o seu corpo, o seu filho, ele como filho de Deus, com toda a autoridade dele, eu acredito que até os anjos questionaram, meu Deus, por que ele está fazendo isso? Por que ele está indo lá? Por que ele está fazendo isso tudo? Ele peregrinou anos no deserto, sendo filho de Deus. Ele era o filho do homem, ele era o dono da prata, do ouro, de tudo aquilo, mas ele se entregou, passou por várias provações. Acredito eu que, acho que eu estava falando isso até com meu pai, que durante as viagens dele, que a Bíblia não relata tudo, né? A Bíblia é muito branda com as passagens da Bíblia, ela só conta alguns, mas eu acredito eu que quantas vezes Jesus não bateu na porta de alguém para pedir comida e a pessoa virou e falou: sai, você é um qualquer, não quero você aqui na minha porta, sai daqui, você é um vagabundo, você é uma pessoa que tá aí, ó, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa, você só quer fazer isso, falar da palavra de Deus, eu não quero ouvir isso daí não, vai capinar, vai plantar, vai fazer alguma coisa. Mas eu acredito que se aquele homem tivesse 1 minuto para falar, 1 minuto não, 10 segundos que Jesus falasse perante ele, eu tenho certeza que ele mudaria a ideia dele, porque era um homem que eu acredito que a sua presença já fazia diferença. É, assim, o seu caminhar, o seu andar, o seu falar, o seu vestir, eu acredito que ele já era diferente, porque todos olhavam para Jesus e o que ele falava atraía multidões, atraía pessoas do mundo inteiro e até os próprios homens mais sábios se questionavam, falando: meu Deus, quem é esse homem? Quem é esse que, quando fala, as palavras entram em nossos ouvidos como uma flecha em nossos corações? É um homem que era o verdadeiro filho de Deus, né? Era o homem que estava ali, que era Deus e era filho também, e era homem também. Ou seja, ele era um ser humano, ele estava possível de pecar, mas não pecou. Ele tinha que fazer aquele sacrifício igual de Judá, tinha que se oferecer. Só que Judá não morreu, mas Jesus morreu. Jesus passou pela cruz e se ofereceu por nós, para poder nos livrar do nosso pecado. É esse que é o ponto. Ele mesmo sem necessitar disso, sem ser, onde um clamar dele, Deus destrói toda a terra e Deus destruiria. Tenho certeza que Deus não ia hesitar em fazer isso. Quantas vezes Deus já segurou para não, foi chicoteado, foi crucificado, sangrou, apanhou, chorou, foi rejeitado, mas ainda foi na cruz e falou: Pai, está consumado. Porque ele cumpriu com a palavra dele, ele cumpriu a promessa de Deus. Ele foi até o inferno buscar lá que deveria estar
desconfiando dele, falando: esse homem não vai conseguir, ele vai falhar, e, ó, ele vai chegar um momento que ele não vai aguentar, é muito difícil, ninguém consegue fazer isso. Ele, irmãos, é muito complicado, mas era Satanás, era um homem que era astuto, ele era o segundo perante a Deus, era o querubim mais glorioso ali dos céus, e caiu. Então ele tinha muito poder na mão, ele não estava sozinho, ele sabia o que era passar por aquilo ali. Ele mesmo assim, Jesus provou, ele falou: eu fui capaz, eu venci a morte, eu estou aqui para salvar a minha humanidade, porque eles clamam o meu nome. Estou aqui para interceder por eles. E hoje, olhando essas notícias, né, eu nem gosto mais de tocar nesse assunto, porque é difícil. Nós sabemos que isso está muito próximo. Cada dia mais está se falando em guerras, e em muitas guerras os homens não querem cessar. As guerras que aconteceram, parece que não aconteceram. A humanidade não quer enxergar o sofrimento das guerras hoje. E aí a gente está vendo que isso tudo está nas profecias de Deus, né? As profecias, João falou isso, que haveria-se muitas guerras, a humanidade está perdendo um amor um para o outro. Hoje você não consegue mais ver a humanidade sentindo aquele apelo, aquele achego pelo próximo. Hoje uma pessoa mata outra por uma discussão de trânsito, uma pessoa lança uma bomba que vai matar 5.000 pessoas e não está nem aí. Ela só quer saber o quanto que ela vai receber, o quanto que ela vai ganhar com isso, ela só quer o poder. E aí eu conversando, a gente pensando nisso tudo, a gente vê, né, que há um momento em que se fala: nós vai ter que se levantar um homem que vai fazer a paz, alguém tem que fazer a paz nesse mundo. Só que quando esse dia chegar, irmão, eu sei que vai ser bom para que somos cristãos, porque quando houver a paz no mundo, aquela paz que João cita, que haveria uma paz muito. Não vai ser guerra, não vai haver guerra, tudo vai estar em paz. É aí que vem, né, o anticristo, e nós saberemos que Deus está voltando. Então, eu peço muito a Deus para que nós não deixamos de ter esse foco, para que essa live aqui, que venha aproximada da gente de Deus cada vez mais, assim como unido cada vez mais a nossa família. Eu acho isso, eu sempre falo isso, que é uma coisa muito bonita, que esse ano, na virada do ano, eu pedi, e eu quero pedir isso sempre, que a nossa família esteja sempre unida, esteja sempre próxima, que nós amamos uns aos outros cada vez mais, independente das nossas diferenças, porque, na verdade, isso tudo vai passar. Isso tudo acaba num piscar de olhos. A gente está vendo isso daí. Ó. O que é a Ucrânia hoje perante aquilo que ela já foi? A Ucrânia é uma grande potência, uma grande construção, tinha várias coisas, engenheiros, pessoas que estudavam e hoje estão lá, ó, peregrinando de um país para o outro para fugir da guerra, largando tudo, porque sabe que aquilo dali vai acabar, não virou nada, hoje não é mais nada, aquilo lá virou pó, está tudo destruído. E é isso que a gente não pode esquecer. O que fica, irmãos, é isso daqui, ó. Nós nos encontrando no céu, vendo aqueles grandes irmãos que pregaram a palavra, conhecendo José, conhecendo Jacó, conhecendo Abraão, conhecendo os anjos, vendo todos aqueles que a gente sempre ouviu falar na história e falando: realmente Deus existe, Ele está aqui, Ele é glorioso, Ele preparou isso tudo para a gente, Ele está aqui, ó, na nossa frente, a glória dEle, aquele que vai atar o selo, aquele que vai desatar o selo, aquele que João falou: meu Deus, quem vai desatar esse selo? Vai vir Jesus de Nazaré, aquele que veio na terra e não pecou, vai tomar o livro da mão de Deus e vai abrir o selo, e nós vamos ser salvos, vamos ser levados aos céus, onde não haverá mais choro, onde só alegria, onde todos nós vamos viver para sempre, adorando a Deus, e não haverá mais tristeza. É isso que nós devemos focar, irmãos, na salvação, naquilo que Deus precisa, que Deus ensinou para a gente. Ele falou: eu não vim aqui em busca de ouro, eu não vim aqui em busca de prata. Aquele que tem pouco é o que mais tem. Ele crê em mim. Se ele crê em mim, é aquele que vai ser no céu recompensado, pois a sua glória não está na terra, está no céu, junto ao Pai. Então é isso que nós devemos buscar. Eu sei que é difícil, as provações que nós passamos, a gente passa muito aperto, às vezes a gente passa por momentos de doença, de fraqueza, de conflitos familiares, conflitos matrimoniais. É difícil a gente prosseguir, se manter diante de Deus, porque é muito complicado. O mundo é difícil, irmão, mas é isso. Vocês não podem se esquecer disso. A gente nunca vai achar alegria no mundo. O mundo não veio para nos trazer alegria. O homem mais rico do mundo hoje, ele é triste porque se ele não tiver Deus. Porque o que seria de nós? Vamos imaginar se não existisse Deus. Qual seria o propósito de Deus, da gente aqui na Terra?
o que que nós almejaríamos, o que que nós faríamos, o que que adiantaria nós termos a maior riqueza do mundo se daqui a um tempo você morreria e não teria nada. Tudo isso ia passar e ia ficar. Então, eu agradeço muito a Deus por ter vindo aqui e provado, por ter me criado e me dado essa oportunidade de conhecer o céu, de saber que eu sou uma criatura dele, de imagem semelhante a ele, e que ele me deu essa chance de apenas uma coisa que eu só tenho que fazer, apenas uma exigência, ele só tem uma exigência: crer e somente crer que ele é Deus. Basta isso. Se crer em Deus de verdadeiramente, serás salvo. Então é a coisa mais simples do mundo, irmão. É isso, é basicamente isso. Nós temos que crer e confiar nele, para que ele possa nos salvar e mostrar esse lugar maravilhoso onde nós estamos aguardando para o fim de nossas vidas. Irmãos, espero ter passado aquilo que Deus me tocou para falar. Espero que alguns dos irmãos tenham levado essa palavra como um ensinamento, um pouco de ensinamento, um pouco da minha visão do que eu vejo da Bíblia, né, do que Deus quis mostrar para a gente, trazendo a Bíblia, pois cada vez mais que eu vejo, estudo e tudo mais, eu só vejo isso, irmãos. A vida do irmão, do crente, ele não é fácil, ela é uma vida difícil, mas que no fim ela será recompensada. Ela vai ser grandiosa, ela vai ser gloriosa. E aqueles que trabalham na palavra de Deus, que buscam levar o evangelho, como os 12 discípulos fizeram quando Deus botou eles na mesa e falou: ó, eu não vim aqui eu não estou pedindo para vocês me seguirem, é apenas para me seguir. A missão de vocês é essa. Um dia eu vou embora. Vocês terão que levar essa palavra ao mundo, pois a humanidade toda precisa conhecer quem sou, quem é o Filho de Deus e qual é a recompensa deles. Não adianta crer em deuses de qualquer animais, estátuas e tudo mais. Eu sou Deus, eu sou o Criador. E é para isso que vocês vieram, para vocês espalharem o evangelho da palavra de Deus. Então, irmãos, não esqueçamos disso, de sempre levar o evangelho para, pelo menos ao lugar que nós vamos, aos lugares que nós frequentamos, pois cada vez mais que nós fazemos a obra de Deus, mais seremos recompensados no céu. E é isso que devemos buscar. A verdadeira essência de Deus é essa: amar ao próximo, até mesmo seu inimigo, e buscar fazer a palavra de Deus, levar o evangelho da palavra de Deus, pois lá no céu nós seremos recompensados. Eu quero ver muito meu pai vendo o Pedrinho tendo uma coroa maior que a dele, porque o Pedrinho fez mais coisas do que ele. Eu vendo meu filho ser mais do que eu na palavra de Deus, sendo um pregador, levando a palavra dele para a escola, para os amigos, para o trabalho dele no futuro, e um dia eu chegar lá no céu e falar: aqui, tia Beth, aqui meu filho, que teve uma geração pegando a palavra de Deus, levando o evangelho para Deus, mostrando meus pais, meu tio Sérgio, minha tia Érica, minha tia Beth, minha avó Zilda, eu conhecendo quem foi meu avô, meu bisavô, que foram grandes homens da palavra de Deus também, e um dia conhecer Deus, que eu sei que ele deve ser grandioso, muito grandioso, não é pouco, é muito, porque ele criou tudo perfeito, como é que manda tudo perfeito. Pois a gente sabe, irmãos, que o verdadeiro amor, ele é perfeito, o amor de Deus é perfeito. Então, você já tem uma noção do que é. Eu vejo o amor que eu sinto pro meu filho, eu não consigo imaginar o que é o amor de Deus, porque ele ama a gente como se fosse filho. Então, as pessoas que têm filho, vocês que têm filho hoje, eu consigo entender o que meu pai fala pro filho: não daí, você vai se machucar. Hoje o Pedro escorrega no chão, eu já largo tudo. Outro dia eu quase joguei meu celular longe porque o Pedro tinha escorregado no chão e bateu o queixo. Eu falei: meu Deus, cara, eu nem pensei em celular, não pensei em nada, porque era o Pedrinho, não pode se machucar, ele não pode se ferir, eu não quero que ele fique machucado. E aí eu imagino que Deus pensa quando a gente está lá, ó, peregrinando, vendo ali, ó, o Filho de Deus ali, ó, no meio do nada, passando pelos ímpios, sendo massacrado, sendo humilhado, e ele vendo aquilo tudo e falando: não, calma, calma, eu vou te final dela você será recompensado. É essa a nossa missão. Eu entendo assim. A nossa missão é essa. Nós temos que continuar no caminho de Deus
enfrentar todos esses obstáculos, porque nada aqui na Terra vamos levar para o céu. E graças a Deus que nós não vamos levar para o céu, porque eu tenho certeza que lá no céu vai ser muito melhor do que tudo isso que a gente tem aqui. Eu agradeço a oportunidade mais uma vez e peço desculpa pelo meu emocional, mas eu hoje, sinceramente, eu fiquei muito emocionado com essa palavra, porque é muito difícil a gente não falar de Deus e não se emocionar, porque o amor dele é extraordinário. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Não é Daniele, emoção, é o Espírito Santo ardendo em você, meu filho. glória a Deus. Daniele, pode falar. Não, Misa, só consegui lembrar daquele hino. Não há mais noite ali, não haverá nenhum clamor, verei os olhos de Jesus e toca seu corpo, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor, veremos os olhos de Jesus e tocaremos, enfim, o seu corpo, o corpo que padeceu na cruz do Calvário, e as mãos ainda vão estar com as marcas do sacrifício que ele fez por nós. Um dia veremos o Senhor face a face. E que bom, que glória saber que eu vou estar com vocês lá. O céu realmente não seria o mesmo se eu olhasse e não visse vocês. E eu glorifico a Deus, porque eu verei todos vocês lá, como verei Pedro, Paulo, como verei Jesus. Obrigada, Misa. Sérgio, pode falar. Israel, quero dar graças a Deus pela sua vida. Você sempre foi pessoa mansa, mas você pegou uma coisa hoje que eu comento de vez em quando: o perdão. Tem uma palavra de Deus que diz bem assim: quem não dá perdão, a palavra é, quem não tem misericórdia não vai alcançar a misericórdia. E quem não dá perdão diante do Pai, estou falando isso para mim também, não vai alcançar perdão. Isso é a verdade, isso nós não podemos fugir. Então, diante do que você pregou, José, Jesus que perdoou todos que fizeram aquilo com ele, José que perdoou os irmãos dele todos, e muitos exemplos na Bíblia que a gente vê de perdão, que se nós tivermos alguém preso no nosso coração, não deixe preso. Peça ao Espírito Santo de Deus para limpar o nosso coração, a nossa mente. Porque o perdão, o amor, amar a Deus, é o primeiro mandamento, é o quê? Amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Xarandu baraba surianta shurigandaraba suricanta shurigandashayas. Tui cantaraba shuriandaraba suricantaraba surianta shurigandaraya surianta shayas. Tui canta shurigandaraba suriantaraba suricanta shuriantaraba baraba shuricantaraba shurianta shayas. Isto é fundamental, irmão. E nós, como família, o Espírito Santo de Deus hoje falou na igreja sobre isso. E eu estou falando aqui porque Deus também me tocou para falar. Eu não sei o que está acontecendo, se tem alguém com mágoa de alguém, mas peça ao Espírito Santo de Deus. Ajoelha na cama hoje e fala: Senhor, eu não quero ter ninguém preso no meu coração. Eu quero que o Espírito Santo de Deus encha o meu ser e tudo de ruim saia para fora. Pensamentos, mágoas, rancor. Shuri cantaraba surianta shuri candaraba surianta cheias.
Tu que cantará baruba da baraba shuri antaraba suri canta shuri cantará sai. Então, meus irmãos, sobrinho, sobrinha, que Deus continue abençoando o caminho de vocês. Todos os dias eu falo isso, pô, parece até aqueles velhinhos, todo dia. Ajoelho na cama, mas faço questão de falar. Primeiramente, Jesus, eu te peço perdão pelos meus pecados, atos, pensamento, palavra, na atitude, no olhar, ouvir, falar e pensar. E quando eu me levanto, falo a mesma coisa. Que a hora que eu partir, eu sei que eu estarei lá. Porque somos falhos. Infelizmente, somos falhos. Mas o Espírito Santo de Deus vai trabalhar nas nossas vidas e nos nossos corações. Aleluia. Para que possamos ser cada dia mais e mais perfeitos. E a palavra é: quem tem misericórdia, alcançará a misericórdia no grande dia. Quem dá perdão, alcançará perdão. Mas se você não der perdão, será que Deus vai perdoar você? Esta é a palavra que eu deixo para todos nós. Que Deus abençoe a vocês todos. Desculpa aí, já fiz até minha pregação, já preguei, Beth, não precisa mais me chamar, porque a pregação do Misael foi muito excelente. Maravilhosa. Uma coisa que tocou os nossos corações. A paz do Senhor a todos aí. Eleazar, pode falar, Eleazar. Parabéns, Misael. Que palavra maravilhosa. Faz todos aqui que estão envolvidos aqui na live lembrar daqueles cultos do passado, que nós chorávamos com uma palavra maravilhosa. Agora, meu filho, eu quero te dizer que quem começou isso foi teu bisavô, Luiz Andrade. Era uma luta, meu filho, para ele conseguir reunir todos nós, meio-dia, para a lição da escola bíblica dominical. Quantas vezes ele me gritou, me chamou, e eu lá na rua querendo jogar bola, e eu vi aquele esforço todo dele para reunir a gente para fazer leitura meio-dia, Misael. Dia de semana, tu imagina reunir todos nós novos, cada um, Beth, Vera para um lado, Vilma para um lado, Tânia, e ele tinha o prazer de ver todo mundo numa mesa redonda que tinha na sala dele, que ali ele ia explanar a lição bíblica dominical. Ele começou isso daí. E muitas vezes o meu tio Heraldo, ele falava assim: eu nunca vi um português que nunca conseguiu nada, nunca teve riqueza, esse daí, o meu sogro. Todo português que eu vejo é rico. E hoje eu vejo Daniele falando, você falando, Gabriel falando, Rodrigo falando, Sara falando. Eu falo, o vovô buscou a melhor parte. Olha quem é a família do vovô Luiz de Andrade e Elisa de Andrade. Então, nós só estamos dando continuidade o que o seu bisavô, a bisavó, eles iniciaram. Eles andavam de colégio até Rocha Miranda para participar de uma Santa Ceia, de um culto, Marechal Hermes. Eles iam a pé, Misael. A dificuldade era muito grande. Meu avô não tinha carro, mas nem por isso deixava de participar e deixava de ser fiel aos cultos. O irmão Alexandre, que era da época do meu avô que eu peguei, ele já partiu para a glória também. Eu tive a oportunidade, quando eu fui entregar o dízimo do Senhor, ele falou: eu conheci seu avô Luiz de Andrade. Desde o momento que ele se entregou para Jesus, ele nunca falhou nos dízimos e nas ofertas. Foi fiel até o fim. E ele construiu esse castelo forte que hoje a gente vê nessa live aqui, ó. Somos todos nós. E o que você falou, meu irmão Sérgio, sendo o mais velho, foram palavras sábias. Nós temos que reunir toda a família, botar um banquete e chamar, nem pode faltar ninguém. E ali a gente se abraçar, se alegrar, porque nós somos uma família escolhida de Deus mesmo. Isso aqui que está acontecendo nessa live é inacreditável. O Espírito Santo se manifestar dessa forma em meio de sobrinhos, irmãos, tios, todos nós estamos vendo, não tem como não ver que Deus está presente aqui no nosso meio e fazendo o nosso coração arder como no tempo antigo. Nós estamos trazendo isso à tona. Então, essa é a palavra que eu deixo. Estou maravilhado por todos que falaram. E você, meu filho, meus parabéns. Que palavra abençoada. Você hoje me fez arder o meu coração com essa palavra.
Eu agradeço essa oportunidade também, irmã Beth, irmã Vera, nós, irmão Sérgio, irmã Érica. Nós vamos nos fazer mais forte ainda, que a gente tem uma grande missão para deixar para esses nossos filhos aí, ó, que nós sabemos com certeza, quando nossos olhos fechar, eles vão dar continuidade com os filhos dele. Nós não temos mais dúvida nenhuma a respeito disso. Pelo menos eu não tenho mais nenhuma dúvida. Aleluia, Então nós nem estamos eu. no caminho certo. Eu louvo a vida por a vida de vocês, por cada uma de vocês, a Deus. Eu louvo a Deus mesmo por vocês serem meus irmãos. Peço perdão do fundo do coração se eu ofendi ou magoei alguém. Eu pretendo fazer mesmo um banquete, agora mais do que nunca. Quero vocês tudo do meu lado, toda a família, e nós vamos se alegrar muito mesmo. Vamos chamar a gente não vai poder esquecer de ninguém. Daniel, Mariana, esse dia tem que estar todos presentes, todos. Felipe, Deus vai trazer todo mundo e nós vamos fazer essa grande festa. Tá bom? Eu agradeço, família. E eu também estou bem emocionado, estou bem alegre. Que noite que eu vou passar hoje. Vai ser uma noite maravilhosa. Muito obrigado pela vida de cada um de vocês. E Daniele também botou seu rostinho aí, que eu estava com saudade. Trouxe um cumprimento maravilhoso. Sérgio, poxa, hoje eu estou maravilhado. E parabéns, meu filho, Misael. Parabéns mesmo. Amém. Glória a Deus. A oportunidade. Misael, eu quero te parabenizar. Eu sempre vi, assim, o Espírito Santo de Deus muito forte na tua vida, né? Não diferente de todos os outros, mas você tem uma mansidão de Deus que uma vez eu vi um homem, amigo do Carlinho, não cristão, dar testemunho de você, e eu fiquei maravilhada, porque o maior testemunho é esse, ver um ímpio falando de um cristão, né? E eu fiquei maravilhada com o que ele falou, da tua mansidão, do teu jeito de ser da Marinha. E eu fiquei muito feliz de ouvir aquilo e tive muita alegria de dizer, esse rapaz é o meu sobrinho. Ele realmente é isso mesmo que você está falando. Então, e eu também, gente, fico muito feliz de ver essa live, ver Deus. Irmãos, hoje eu estava no monte, 7h da manhã, eu estava pedindo a Deus para cuidar. Eu todo dia, 3h da manhã, eu peço a Deus para cuidar da nossa família, para cuidar dessa live, irmãos, como eu peço a Deus. Deus, não deixa que seja coisa humana, não deixa que seja um encontro casual, Senhor. Jesus, mas que tu possa falar no coração de cada um dos meus irmãos, e eu cito o nome de todos vocês. E eu peço, Senhor, que essa live venha produzir frutos dignos, Senhor, de arrependimento, de comunhão, de vida no teu altar. E eu lembro que eu voltei para Jesus num culto, naquela garagem, irmãos. Foi quando o Arizinho estava pregando. Eu estava com um maço de cigarro no meu bolso. Eu estava com a minha filha Daniele pequenininha. E eu parei ali na escada, fiquei naquele pilar ali da escada, escutando o culto. Eu estava de short. Mas quando o Arizinho começou a pregar ali, eu me lembro como se fosse hoje, a palavra entrou no meu coração como uma flecha. E eu falei assim, Senhor, eu preciso voltar para ti e não posso deixar passar nem mais um dia. E desde aquele dia, irmãos, nunca mais eu saí da presença do Senhor. Pisei no cigarro naquele dia e nunca mais fumei. E voltei para o Senhor, e levei a Daniele para a igreja, criei elas na presença do Senhor, e hoje eu posso dizer para o Senhor, eu digo todos os dias para o Senhor, Senhor, a tua palavra me diz que instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Senhor, a tua palavra não mente. E eu criei minhas filhas na tua presença, Senhor. Então eu sei que elas não vão ficar fora, não vão ficar de fora, porque tu é fiel. E também, irmãos, pela live, porque o vovô fazia isso, né? O vovô reunia a família. Então é um legado que ele deixou, que eu estou seguindo esse legado dele, tentando reunir a família. E vou dizer uma coisa para vocês, todas as vezes que perguntam o meu nome, eu falo que o meu nome é Elizabeth Andrade.
Irmãos, eu não tiro esse Andrade do meu coração, porque Andrade veio do vovô e da vovó, e o quanto eu amava os meus avós. Meu Deus, como eu amava a minha avó e o meu avô, como era maravilhoso caminhar com eles, até a igreja a pé, até Rocha Miranda a pé, e a gente ia, e o vovô com o chapéuzinho dele, e a vovó contando as histórias dos escravos. Irmãos, são coisas que eu jamais esqueço. E eu digo, não, se tem um sobrenome que eu amo, é Elizabeth Andrade. Nunca deixem botar outra coisa. Meu nome é Elizabeth Andrade. Andrade, porque eu me lembro do vovô e da vovó e lembro com muita alegria, com muito prazer, com muita honra. Elizabeth tem o nome da minha avó Elisa. Então isso para mim é maravilhoso também. Então, irmãos, que a gente possa continuar esse legado que ele deixou, essa reunião, né? Com o vovô era pessoalmente, né? Ele reunia todo mundo. Nos tempos de hoje é através da mídia, né? A live o Senhor está nos dando, mas a unção é a mesma. Quem hoje não sentiu arder no coração? Quem hoje não sentiu a presença de Deus real em nosso meio? E é por isso que eu estou buscando ao Senhor. Orem, irmãos. Quando vocês dobrarem os seus joelhos, não deixe de orar. Ainda está faltando muita gente nessa live. Está faltando. Nós não podemos nos contentar só com nós. Não. A live não é só para nós que estamos aqui. Todos têm que participar. Todos têm que sentir esse gozo, essa alegria, esse prazer de estar na presença do Senhor. Misael, você hoje foi tremendamente usado por Deus para fazer arder no nosso coração esse sentimento. É esse sentimento que nós estamos tendo hoje que o Senhor quer que permaneça. É esse sentimento, é esse olhar de um para o outro com amor e misericórdia. Né? Nós temos que olhar com amor e misericórdia, assim como Jesus nos olhou, né? Com seu olhar de misericórdia e de muito amor. Tem um corinho que diz assim: a melhor oração é amar, a melhor oração é amar. Se não sabes amar, tu precisa orar, a melhor oração é amar. Então, que a gente possa orar e amar. Porque se tem alguém que nos fere, que nos magoa, se nós orarmos por ele, o amor de Deus irá nos encher a ponto de nós conseguirmos amar aquela pessoa que nos está nos ferindo, que está nos magoando. Então, a melhor oração é amar. Quando a gente ama, a gente ora. Quando a gente ora, a gente ama. Então, que Deus continue abençoando grandemente a nossa família. Vera, tu quer falar, Vera? Eu quero falar, Misael, que eu também fui profundamente tocada pela tua palavra. Deus te usou grandemente. Eu quero falar que cada vez que eu venho aqui nessa casa, eu lembro de quando toda a nossa família, todo domingo, a gente se reunia e era assuntos, a gente falava de Deus e era alegria. E quando eu vou para São Pedro, eu sinto essa falta da gente se reunir, nossos irmãos tão perto e tão longe, muitas vezes, poucas vezes com a Beth. E eu quero pedir, se Deus tocar no coração de vocês, para a gente se reunir mais, se reunir aqui no Rio, se reunir aí em São Pedro, porque eu sinto falta dessa união. Eu quero vocês perto de mim, no Rio, eu quero vocês em São Pedro. Vamos almoçar junto, vamos fazer um churrasco junto, vamos sair junto. A nossa família é a família de Deus na igreja e a família de Deus externamente. Eu quero dizer para vocês, eu choro e sinto falta disso. Tá bom? É só isso que eu queria falar. Glória. Gente, amo vocês. E deixa arder no coração de vocês esse grande culto dessa live, tá? Vai ser em junho, né? Nós já vimos a data. Então, nós vamos fazer esse grande culto para honra e glória. Irmãos, vai ser uma vitória muito grande. Comecem a orar, porque Deus vai preparar tudo.
Deus vai preparar, eu tenho certeza, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Né? Aleluia. O Senhor tem propósitos, o Senhor Nós tem vamos no Vale? propósitos na nossa família. Vamos no Vale, eu quero ir no Vale. Gente, o Glória Vale a é Deus. lindo, gente. Lá perto de mim. Imagina uma floresta que tem aquele aberto assim. Gente, Ah, eu amo. verdadeiramente, tu sente o Espírito de Deus. É lindo, 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 lindo. E tem, antes de você chegar, uma árvore que é a árvore do concerto. Ali você pede perdão para você Já entrar pensou, naquele gente? Coisa lugar, linda. gente. Quando eu estava lá, o Senhor, conceda a minha família aqui. Aí eu falei, Cabete, a gente pode ir de dia pertinho de onde eu moro? Tá, Não é eu vou morro sim, nem em nome nada, é de uma Jesus. reta. Quando a gente estiver aqui, a gente pode tirar um dia para irmos, né? É, Nós vamos, aqui de Léa. Cabo Frio, Vamos, vamos marcar um Bárbara, dia para a Misael, gente ir. vamos para vocês Em nome de Jesus. conhecerem. Tá bom, quando vocês forem lá, vocês avisam pra gente, que aí eu e Bárbara vamos também. Tá, Tá bom, você viu. Tá bom, Misael também, Sara, Parabéns, Misael. Vai arder essa palavra mesmo. Uma bênção. Gente, muito obrigado a todos vocês. Não deixem de orar por essa live, tá? Não deixem de orar. Orem, não esqueçam de orar, tá bom? Pela nossa família, para que todos possam participar. Vamos agradecer então a Deus. Cadê o Sérgio? Sérgio, eu quero convidar você para semana que vem trazer a palavra, Sérgio. Você acha Tá que eu bom? arrebatei? Não foi arrebatado, não, né? Tá bom, Sérgio? Glória a Deus. Tá, microfone. Eu já preguei hoje, Beth. Falei até de monte. Tá Semana bom, que vem, tá bom? Tá Em bom. nome de Jesus, gente. Vamos Vou preparar um cajado com prego na ponta, hein? Caramba, o rosto do Sérgio tá fluorescente hoje. Emoção pura. Ai, Jesus. Daniele, agradece a Deus por essa live, pede a Deus para abençoar a nossa semana que está iniciando agora, tá bom?